Boa noite, você vai ver na edição de hoje. Policial militar é indiciado por homicídio doloso no inquérito que investiga a morte de mototaxista próximo à comunidade do Borel, na Zona Norte. Já no caso da médica espancada no bairro do Grajaú, depois de tentar impedir uma festa no período de quarentena, 14 pessoas foram indiciadas, 2 por lesão corporal grave. E a vítima até hoje não voltou a trabalhar. Falamos também de carnaval. Tá longe, mas as principais ligas de blocos cariocas já afirmam que sem vacina não tem folia. E no futebol, Fluminense e Flamengo entram em campo na disputa pela Taça Rio e amanhã já pode sair um campeão. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal do Rio, que volta em 30 segundos. Fique ligado com a gente, hein? 40 dias depois do caso, a Polícia Civil encaminhou para o Ministério Público aqui do Rio o inquérito sobre a morte de Matheus Henrique de Oliveira. O mototaxista foi baleado na cabeça por um PM depois de se assustar com o carro da polícia. O PM foi indiciado por homicídio doloso, quando há a intenção de matar. A polícia também pediu para que ele seja afastado do cargo. Os outros 3 agentes que estavam na abordagem policial, que terminou na morte do mototaxista Matheus Henrique de Oliveira, de 23 anos, não foram indiciados. O crime aconteceu no dia 30 de maio, na Tijuca, zona norte do Rio. Matheus voltava de moto para o Morro do Borel, quando se assustou com um carro de polícia e foi baleado. Os próprios policiais militares chamaram os bombeiros, mas disseram que o caso se tratava de queda de moto. Mas já no hospital, o médico plantonista constatou que se tratava de um ferimento por arma de fogo. A perícia comprovou que o tiro que atingiu o jovem partiu da arma do policial. O militar, em depoimento, assumiu ter feito o disparo, mas sem a intenção de atingir a vítima. Os familiares do mototaxista estiveram hoje na DH. Os pais da vítima cobram a prisão do agente que matou Matheus. Uma covardia mesmo. Eles não são treinados para isso. Eles são treinados para proteger a nós, não atirar a vida da gente. Ele tirou de mim, ele vai pagar. Eu quero na cadeia mofando. É muito triste para mim, acabou tudo para mim. De acordo com o delegado responsável pelo inquérito, o pedido de prisão não foi apresentado contra o agente. Isso porque ele colaborou com as investigações e não tem antecedentes criminais. Entregou as armas, ele admitiu. Até presente momento também não intimidou testemunhas, nada disso que possa justificar um pedido de prisão. E o homem acusado de matar a companheira estrangulada na última quinta-feira teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Gilton Santos Pinto é acusado de matar a companheira, a arquiteta Tayane Nunes da Silva, que foi encontrada sem vida dentro do apartamento onde morava em Campo Grande, zona oeste do Rio, na última quinta-feira. Em um vídeo publicado nas redes sociais de Gilton, ele chega a pedir desculpas, mas não revela o motivo. Gente, eu tô aqui pedindo 1000 desculpas o que aconteceu hoje, porque a vida ninguém sabe o que passa com um casal. De acordo com a Delegacia de Homicídios da capital, o responsável teria matado Tayane com as próprias mãos. A Justiça do Rio aponta que há provas suficientes sobre a autoria do crime. A polícia quer ouvir o suspeito, que teve a prisão convertida para preventiva ainda essa semana. Ainda de acordo com a civil, a vítima não estava com nenhum objeto que oferecesse perigo na hora do crime. Por isso, foi descartada a hipótese de que o acusado teria agido em legítima defesa. Gilton ainda não prestou depoimento, pois segue internado sob custódia desde o dia da morte de Tayane, após se envolver em um acidente de trânsito ao fugir do local do crime. Ele bateu em outros 3 carros e atropelou 7 pessoas na rodovia Rio Santos, na altura de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. E a Comissão Especial da Alerj, responsável pelo processo de impeachment de Wilson Witzel, aprovou hoje a retomada do prazo para a defesa do governador. E quem vai trazer os detalhes para a gente é a Marcele Setúbal, que está ao vivo. Oi, Marcele, boa noite para você. O que muda, então, a partir de agora? Bom, Yasmin, boa noite para você, boa noite para todo mundo. A partir de agora começa a correr aquele prazo de 10 sessões para que a defesa do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, apresente aí os argumentos contra a denúncia de crime de responsabilidade. Essa decisão, como você disse, foi publicada hoje, mas essa decisão foi tomada ontem, depois de uma votação
entre os deputados que fazem parte da comissão que avalia esse impeachment na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Bom, a partir de agora, a defesa do governador Wilson Witzel deve ser notificada amanhã dessa decisão que foi publicada no Diário Oficial hoje. Lembrando que no fim do mês passado, a mesma comissão havia pedido a suspensão desse prazo, justamente para que pudessem ser recolhidas novas provas a respeito desse caso. Inclusive, os deputados pediram para diversos órgãos acesso aos inquéritos para ter base nessa denúncia que é apurada lá na comissão, mas, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça negou acesso para os deputados, acesso a esse inquérito. A defesa de Wilson Witzel, inclusive, acrescentou que essa decisão, na verdade, fez uma crítica a essa decisão e disse que vai estudar as medidas que vão ser adotadas a partir de agora. Yasmin. Obrigada pelas informações, viu, Marcele? Uma rápida pausa e a seguir, policiais que participaram da operação que resultou na morte do menino João Pedro mudam a versão sobre o caso. E um homem foi denunciado por assediar uma mulher em um trem da Supervia na estação de Queimados, do ramal de Japeri. Segundo a vítima, Jefferson Santos Miguel, de 25 anos, sentou na frente dela e começou a se masturbar. A mulher, claro, gravou o momento em que discute com ele e os dois foram até a delegacia de Japeri, onde ela registrou esse boletim de ocorrência. Isso é um absurdo. E 14 pessoas foram indiciadas no caso de agressão da médica que tentou impedir uma festa no bairro do Grajaú, na Zona Norte, durante esse período de quarentena. 2 dos agressores respondem por crimes de maior gravidade. Rafael Presta, dono da casa em que a festa foi realizada, é o que aparece nas imagens carregando a médica nas costas. O outro é Rafael Ferreira, que além de agredir a vítima, socou um outro vizinho que tentou ajudar a mulher. Depois do relatório final da perícia, entregue na segunda-feira, o delegado responsável pelo caso decidiu indiciar os dois por lesão corporal grave. E essas lesões causou incapacidade habitual por mais de 30 dias. O inquérito foi concluído pela Polícia Civil um mês depois do crime. Ticiana da Zambuja foi agredida por ter tentado parar uma festa que acontecia na rua em que ela morava, no bairro do Grajaú, na zona norte do Rio. Na ocasião, ela quebrou o para-brisa do carro de um dos participantes do evento e logo depois foi brutalmente espancada por um grupo que estava na comemoração. O veículo era do policial militar Luiz Eduardo Salgueiro. Ele deve responder por prevaricação por não impedir as agressões, mas a defesa de Ticiana quer recorrer da decisão. Nós consideramos que houve também uma lesão por parte do Luiz Eduardo Salgueiro, do sargento. E isso, na nossa opinião, está demonstrado no vídeo do hospital. Todos os 14 participantes da festa foram indiciados por infração sanitária, já que quebraram as regras do isolamento social. 3 deles, que também agrediram a médica, vão responder por lesão corporal leve. Ainda não sei realmente o que vai ser. Será que eu vou conseguir reaver? Será que eu vou conseguir realmente ter justiça? E o caso João Pedro ganha mais um capítulo. É que os 3 policiais que participaram da operação no Complexo do Salgueiro, na região metropolitana do Rio, mudaram a versão sobre os tiros disparados do helicóptero. Os agentes deram 2 versões diferentes sobre os disparos do helicóptero que estava na ação. Em um primeiro momento, os policiais não falaram de disparos da aeronave. Mas 2 semanas depois, quando foram ouvidos pela Delegacia de Homicídios mais uma vez, os policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais admitiram que atiraram quase 30 vezes na direção da casa onde estava o adolescente de 14 anos. No depoimento prestado à Divisão de Homicídios, um dos policiais investigados nesse caso disse que efetuou 15 dos 29 disparos feitos do alto em direção à casa de João Pedro. Depois que a aeronave pousou próximo à casa, os policiais afirmaram ainda ter disparado cerca de 35 vezes em direção ao imóvel. O caso aconteceu no dia 18 de maio, quando as polícias civil e federal buscavam por traficantes que controlam pontos de venda de drogas no local. A investigação foi criticada por familiares do menino, pelo Ministério Público do Rio e pela Defensoria Pública. O delegado Alan Duarte foi afastado do inquérito e da reprodução simulada, que seria realizada pela DH.
O delegado estava na operação que terminou com a morte de João. Outro ponto controverso na investigação foi o sumiço de João Pedro. Ele foi levado de helicóptero pelos próprios policiais para um hospital na zona sul do Rio. Familiares só conseguiram encontrar o corpo do menino no dia seguinte, no Instituto Médico Legal de São Gonçalo. A Delegacia de Homicídios informou que segue investigando a morte e que a reprodução simulada ainda não foi marcada devido à pandemia do coronavírus. E hoje pela manhã, guias de turismo fizeram um protesto em frente ao Palácio Guanabara, reivindicando auxílio durante a pandemia do coronavírus. Sem rendimentos desde março, quando as atividades foram suspensas no estado, eles aguardam há um mês a regulamentação de uma lei que lhes garantiria um benefício emergencial do governo estadual. Nós procuramos a Secretaria Estadual de Turismo, que ainda não nos respondeu e, claro, a gente vai continuar acompanhando esse caso. E o governo do estado prorrogou hoje as medidas restritivas contra o coronavírus até o dia 21 deste mês. Mas cada município tem a autonomia para definir as próprias regras. E com isso, muita gente acaba se confundindo. Já são mais de 122 mil casos confirmados de contaminação pela Covid-19 em todo o estado do Rio. O alto número pode ser associado à desinformação da população. A falta de alinhamento entre as determinações do que é e do que não é permitido nas medidas de flexibilização em cada território vem causando confusão. Em Nova Iguaçu, as regras são um pouco diferentes. A galera ela esquece um pouco das regras, não usam máscaras. Cada prefeito dita suas regras, né? Nesse sentido, pode ficar confuso mesmo. Hoje, o governador do Rio, Wilson Witzel, prorrogou as medidas restritivas no estado até dia 21 de julho e mantém a recomendação às prefeituras para a reabertura gradual do setor do comércio e da indústria. Os municípios, no entanto, continuam com autonomia para definir as próprias regras. Na cidade do Rio, por exemplo, bares e restaurantes só podem funcionar respeitando o limite de 50% do número total de mesas. Já em Duque de Caxias, a prefeitura não determina o distanciamento entre as pessoas e o limite de ocupação. Na capital, os ônibus também já podem transportar passageiros em pé, desde que respeitam o limite de 2 pessoas por metro quadrado. Diferentemente do que acontece em São Gonçalo, onde a viagem só é permitida com todos os passageiros sentados. O decreto publicado hoje pelo governador Wilson Witzel mantém as aulas presenciais da rede estadual, municipal e privada suspensas. Mas em Duque de Caxias, por exemplo, escolas particulares infantis já estão autorizadas a funcionar desde segunda-feira. E aí, mais confusão. Eu acho que a esfera federal deveria traçar as diretrizes, mas é claro, isso tem que ser descentralizado a ponto de que as regiões que conseguem ter taxas de transmissão mais baixas, elas possam flexibilizar seguindo a lógica traçada pela diretriz do governo federal. E a maior festa popular do mundo está ameaçada pelo coronavírus. Isso porque as principais ligas de blocos cariocas alegam que o carnaval do ano que vem só vai acontecer se tiver a vacina. É sempre assim. O carnaval mal acaba e todo mundo já pensa e se programa para o próximo. Ainda faltam 7 meses, mas em ritmo de pandemia, pode ser que em 2021 o maior espetáculo da Terra fique só no gostinho. É que ainda sem vacina para a imunização contra a Covid-19, os organizadores das principais ligas de blocos cariocas alegam que manter os eventos que aglomeram milhares de pessoas e onde o contato físico é constante fica inviável, já que só as máscaras de proteção não serão suficientes. O carnaval é muito cedo, é no começo de fevereiro, não existe ainda nenhuma determinação de protocolo, do que vai ser feito, de como é que vai ser feito. A empresa de turismo aqui do município do Rio de Janeiro, a Rio Tour, que é a responsável por organizar e conceder a infraestrutura ao carnaval, afirma que o controle da pandemia está sendo monitorado, mas que ainda é prematuro para tomar alguma decisão em relação à folia de 2021. Este infectologista acredita que o carnaval terá mesmo de ser adiado, já que, caso haja a distribuição da vacina, será preciso ainda comprovar a eficácia e a segurança para garantir a imunização de todos, o que deve acontecer a longo prazo. Até o carnaval, eu acredito que muito provavelmente não teremos essa segurança total de dizer que temos uma vacina segura e eficaz que vai imunizar todas as pessoas e que, portanto, podemos brincar o carnaval sem medo da Covid.
Não, isso não vai acontecer. Este ano, estima-se que mais de 10 milhões de foliões circularam pelas ruas do Rio de Janeiro durante o Carnaval. O primeiro caso da doença na capital foi registrado no dia 7 de março, dias depois do fim da folia. Em relação às escolas de samba, nada também foi definido. E chegou a hora do último intervalo, mas fica aí que passa rapidinho. E na volta a gente fala de algumas mudanças de comportamento do consumidor na quarentena. Muita gente passou mais tempo em casa durante a pandemia e com isso vários eletrodomésticos tiveram algum problema. Bom para as lojas que consertam esses produtos. Depois de 6 anos de uso, a máquina de lavar da Mariana a deixou na mão. A peça que faz a máquina bater parou de funcionar. E aí veio a dúvida: colocar no conserto ou comprar outra? A resposta veio depois de um orçamento. Está em torno de R$ 1.400. Eu paguei 450, então foi em torno de R$ 1.000 de economia. E pelo fato do técnico me dar uma garantia também. Com a crise econômica causada pelo coronavírus, muita gente deixou de lado aquele comportamento do quebrou, jogou fora e passou a colocar os eletrodomésticos e eletrônicos no conserto. Esta loja foi na contramão dos estabelecimentos. Por aqui houve crescimento de 30% na procura pelo serviço desde março, quando o isolamento social começou no Rio. Com toda essa pandemia, as pessoas em casa, eles acabam utilizando mais os aparelhos, domésticos. Então, a gente teve uma procura muito grande por causa desse uso, né? A maior parte dos eletroeletrônicos que vêm para o conserto são usados na cozinha. A Priscila teve um problema com o liquidificador e preferiu o conserto. As coisas mais antigas têm mais durabilidade do que as que são fabricadas hoje, então eu acho que vale a pena. O Fernando também é apegado a um aparelho de som antigo e resolveu fazer algumas melhorias. Eu estou querendo fazer umas restaurações de ligações para poder reutilizá-lo. E a maioria dos clientes prefere deixar o equipamento com os técnicos, ao invés de arregaçar as mangas e mexer nas peças em casa. Melhor no garantido. Hora de conferir a previsão do tempo e quem traz os detalhes pra gente é a Desirê Brant da Somar Meteorologia. Boa noite, Desirê. Olá, Yasmin, muito boa noite também a todos que nos acompanham. Temos um novo ciclone extratropical provocando verdadeiros temporais na região sul do Brasil. E uma frente fria associada a este ciclone deve chegar à região sudeste, mas já bem fraquinha de chuva e que vai avançar mais pela costa do sudeste do país. Isso pode mudar um pouco o tempo no Rio de Janeiro, mas só no final da semana. Agora vamos às temperaturas. Nesta quarta-feira, o sol ainda estará presente, vai fazer 33 graus no Rio. Na quinta-feira pode chover, mas de maneira muito isolada e ainda vai fazer 30 graus. E é só na sexta-feira que a temperatura diminui um pouquinho, mas no fim de semana os termômetros já voltam a passar dos 30 graus na capital fluminense. O coronavírus interrompeu diversos planos, mas alguns deles agora começam a serem retomados. Muitas mulheres, por exemplo, estão voltando com os tratamentos para conseguir engravidar. Bem no meio da pandemia, Thaís descobriu que precisaria de ajuda especializada para engravidar. Foi um choque. Quando você faz os exames e recebe aquele resultado, é doloroso. Machuca. Mas com as clínicas de reprodução assistida fechadas em muitas partes do país por causa das medidas de isolamento social, os sonhos de milhares de mulheres tiveram que esperar. Em abril, a Anvisa recomendou que todos os tratamentos fossem suspensos. No fim de maio, a agência liberou apenas para alguns casos, como, por exemplo, para quem faz tratamento de câncer. Depois de 7 anos tentando engravidar naturalmente, Marcelo começou o tratamento, mas o interrompeu com a pandemia. Agora, aos 33 anos, se prepara para transferir os embriões para o útero nas próximas semanas. Achei que pela pandemia também não iria conseguir esse ano, mas a gente já está num processo bem adiantado. Geralmente essas cadeiras ficavam cheias. A clínica costumava receber 80 pacientes por mês, que aos poucos vão voltando. Em junho foram 25 e a expectativa para julho
é chegar à metade do movimento normal. Mas nem todo mundo pode vir. Estamos fazendo para as pacientes que são tempo-sensíveis, ou seja, para aquelas que o tempo pode ter um fator deletério na questão não só de número de óvulos, como qualidade de óvulos. A previsão é que só depois de agosto todas as pacientes sejam liberadas. Flávia aguarda esse dia com ansiedade. Me preparando, fazendo a dieta, cuidando da mente, do corpo, para receber o sonho, né? E chegou a hora do futebol. Vamos ver quais são as expectativas para o clássico que pode decidir o Campeonato Carioca. Amanhã tem Fla-Flu no Maracanã, valendo o título da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Ainda sem torcida, mas dessa vez com a presença do VAR e não a vantagem. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. Os momentos dos times são opostos. Desde a volta do futebol, o tricolor ainda não venceu e nem marcou gols. Já o rubro-negro não perde há 10 jogos e não teve a defesa vazada no retorno. Mas clássico tem favorito? Como você falou, eles não fizeram gol desde a volta, né, do campeonato. Amanhã pode ser que eles façam, não sei, mas tomara que não faça. E é nós de demonstrarmos que podemos, que dentro de campo tudo é diferente. Tudo pode acontecer, são 11 contra 11. Uma vitória do Fluminense forçaria mais 2 jogos contra o Flamengo, valendo o título do Campeonato Carioca. Mas se o rubro-negro vencer, se torna campeão de forma direta, sem a necessidade de disputar uma final. Isso porque o time venceu o primeiro turno e também tem a melhor pontuação geral da competição. Apesar disso, o principal assunto no time da Gávea é a possível saída do técnico Jorge Jesus para o Benfica de Portugal. Os jogadores torcem pela permanência do português. O Mister não comentou nada com a gente e se chegou essa proposta para ele ou não, quem tem que se tratar sobre essa possibilidade é ele, com a diretoria. Dentro de campo, os 2 clubes devem deixar os problemas de lado. Com a decisão pela frente, o pensamento precisa ser só um: a vitória. O Jornal do Rio termina aqui e até amanhã, às 6:50 da noite. Até lá!